Por que os verdadeiros cristãos não se curvam diante de uma imagem de escultura? Primeiro, porque Deus já nos advertiu. Só Ele é Senhor, fora dele não há outro. Ele é o Deus eterno. Levíticos 26, 1. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrares diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Segundo, porque Deus não admite que seres criados à sua imagem e semelhança se ajoelhem diante de uma escultura feita pela mão dos homens. Primeiro mandamento, Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te ajoelharás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Salmo 134. Os ídolos dos pagãos não passam de prata e ouro, são obras de mãos humanas. Terceiro, porque não passam de pedaços de madeira inúteis. Diz a palavra do Senhor. Isaías 44. Os fabricantes de ídolo nada são, e suas preciosas obras nada valem. Para a confusão deles, suas testemunhas não sabem ver nem compreender. Aquele que quer modelar um Deus, funde uma estátua que não servirá para nada. Seus fiéis ficarão decepcionados. Seus operários são apenas homens. Que todos se congreguem e compareçam. Ficarão assustados e decepcionados. O ferreiro manipula e trabalha no forno, talha o ídolo com golpes de martelo, modela-o com mão vigorosa, mas tem fome, sente-se esgotado, tem sede. O escultor em madeira estica o cordel, traça o esquema a lápis, desbasta a imagem com o cinzel, mede-a com o compasso e lhe dá forma humana. Faz dela um belo tipo de homem ou mulher para colocá-la numa casa. Vai cortar madeira, apanha um carvalho que tinha deixado crescer entre as árvores da floresta, que o Senhor havia plantado e que a chuva havia feito crescer. Depois faz com a madeira um fogo e leva-o para se aquecer. Queima-a também para cozer o pão. Enfim, serve-se dela para fabricar um ídolo diante do qual se prostra. Queima metade da madeira sobre a brasa onde assa a carne, come o assado e se farta, se aquece e diz: como é bom sentir o calor e admirar a chama. Com a sobra da madeira faz um deus, um ídolo diante do qual se prostra para adorá-lo e orar dizendo: salva-me, tu és meu Deus. Falta bom senso e juízo a essa gente. Tem os olhos tão fechados que não veem, seus corações não podem compreender. Ninguém reflete, nem tem bom senso e inteligência para se dizer: queimei metade da árvore no fogo, cozendo o pão sobre a brasa, assei carne e comi. Por que eu iria fazer do resto um ídolo miserável? Prostrar-me-ia diante de um pedaço de madeira? Esse homem se nutre de cinzas, seu coração desabusado o desencaminha. Ele não consegue salvar-se, nem dizer: não será um engano o que tenho diante de mim? Quarto, as imagens de escultura não podem salvar. Isaías 45, 20. Nada sabem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Quinto, na imagem de escultura não há sopro de vida. Abacuque 2.
Ai daquele que diz à madeira: desperta, e à pedra: levanta-te. Não se ouvirá mais que silêncio, pois está coberta de ouro e de prata, mas não há na imagem de escultura sopro algum de vida. Salmo 134, 15. Os ídolos dos pagãos não passam de prata e ouro, são obras de mãos humanas. Têm boca e não podem falar, têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir, não há respiração em sua boca. Sexto, a imagem de escultura é uma estátua muda. Abacuque 2. De que serve a imagem esculpida para que o escultor a talhe? E o ídolo fundido que só ensina mentiras, para que o artífice nele ponha sua confiança, fabricando divindades mudas? Sétimo, a imagem de escultura iguala-se a um espantalho. Jeremias 10. Assemelham-se esses deuses a um espantalho em campo de pepinos, que devem ser levados, pois não caminham. Não os temais, pois que vos não podem fazer mal, nem têm o poder de vos fazer bem. Oitavo, porque o culto a esses ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Livro apócrifo da Bíblia Sagrada Católica, Sabedoria, capítulo 14. Versículo 12. É pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio, e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo, e por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Nono, tudo começou pela simples ideia de ter como lembrança a imagem de alguém que morreu. Sabedoria, livro apócrifo da Bíblia Católica, capítulo 14, versículo 15. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo morto, honrou em seguida como a um Deus aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Livro da Bíblia Católica, Sabedoria, capítulo 14, versículo 16, demonstra que venerar imagens é um costume maligno. Este costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante e expuseram publicamente a imagem do rei, venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isto contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista, e a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aqueles que tinham honrado como homem. A imagem de escultura, a veneração, é uma desgraça para a humanidade. Livro apócrifo de Sabedoria, que está na Bíblia Católica, capítulo 14, versículo 21. Isto foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Versículo 24. Eles já não guardam a honestidade, nem na vida, nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil ou o ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias, porque o culto de ídolos
é o começo, a causa e o fim de todo o mal. 10. Quem clama uma imagem de uma pessoa que morreu, invoca mortos. E como os mortos não podem subir à terra, a pessoa fala com espíritos enganadores. A Bíblia fala sobre Saul, que foi a uma necromante, e julgou que poderia invocar ao profeta Samuel, um santo homem de Deus e profeta que tinha morrido. Porém, Samuel não veio, mas quem veio foi um demônio passando-se por ele, e trouxe uma palavra a Saul, fingindo ser Samuel, dizendo: amanhã, Saul, estarás aqui comigo. No outro dia, Saul morreu suicidando-se. Saul não foi para o céu, lugar onde o profeta fiel foi, mas certamente desceu ao abismo, lugar de onde veio aquele espírito enganador com uma capa, enganando a Saul, alegando ser o profeta Samuel. Isso está em 1 Samuel 28:7. O rei disse aos seus servos: procurai-me uma necromante, quem consulte os mortos. Há uma em Edor, responderam-lhe. Disse-lhe então a mulher: a quem invocarei? Versículo 11: evoca-me Samuel. E o rei disse: não temas, que vês? A mulher disse: vejo um Deus que sobe da terra. Versículo 28:13. Perceba que a mulher via um como Deus que subia da terra. Samuel era servo santo e fiel a Deus. Ele viria do céu e não de baixo. Quem vem de baixo, quem vem do abismo, é Satanás e os espíritos enganadores. Porque a Bíblia fala que Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar os escolhidos. Diz 1 Samuel 28:14. Qual é o seu aspecto? É um ancião envolto num manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto em terra. Saul pensou que quem estava sendo levantado dos mortos era Samuel. Porém, ele pensou, aquele espírito que estava ali se apresentando a ele, envolvido em um manto, fingiu-se passar por Samuel. O demônio se passou por Samuel e declarou que no outro dia Saul e todos os seus filhos estariam com ele. Na verdade, ocorreu. Saul se suicidou no outro dia, indo não para o céu, onde estava Samuel, mas para o abismo, de onde subiu aquele espírito. 1 Samuel 31:4. Você vai ver. Disse ao seu escudeiro, Saul disse: tira a tua espada e transpassa-me, para que não venham fazer esses incircuncisos ultrajando-me. Mas o escudeiro não o quis fazer, porque se apoderou dele um grande terror. Então tomou Saul a sua espada e jogou-se sobre ela. Samuel, o profeta, foi um homem fiel e reto desde a sua infância. Viveu para Deus quando morreu. Foi recolhido pelo Senhor, ao contrário de Saul, que além de suicida, morreu em plena desobediência. Saul não foi para o mesmo lugar que Samuel. 1 Crônica 10:13 diz: Saul morreu por causa da infidelidade, pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes, pessoas que invocam os mortos. Então, compreenda, uma pessoa que passou a vida toda em obediência não desobedeceria a Deus, até porque não é permitido os mortos voltarem. Diz Deuteronômio 18:10: Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Presta atenção,
Quando uma pessoa se curva diante de uma imagem de escultura e ela começa a clamar por alguém, ainda que seja um homem de Deus que passou por essa terra, mas morreu, esta pessoa está invocando mortos. Então, toda vez que você invoca o nome de alguém que já passou pela terra e morreu, você está invocando um morto. Agora, por isso que a palavra de Deus diz, a diferença de nós clamarmos a Jesus é porque Jesus morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós podemos invocar o nome de Jesus porque ele está ressuscitado, assentado à destra de Deus. E a palavra do Senhor diz claramente que os mortos não podem voltar. Veja a parábola de Lucas 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Estando eles nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece de mim e manda a Lázaro que molhe em águas a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou-lhe: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vidas, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre vós um grande abismo, entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Então perceba que o rico está clamando, o rico no inferno, está clamando para que Lázaro, que está lá no seio de Abraão, morreu salvo, voltasse à terra para pregar para os irmãos dele. Mas olha só, versículo 29. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, que ouçam. O rico replicou: Não, Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Perceba que em nenhum momento Abraão falou da possibilidade do morto voltar para ensinar, para direcionar, para falar qualquer coisa a algum vivo. Mas, pelo contrário, não é permitido que os mortos voltem. Assim, todos os servos do Senhor que passaram por essa terra, Pedro, João, todos, Tomé, todos os servos do Senhor que foram santificados, morreram, eles não podem voltar e eles não podem ajudar você. Por isso, você não pode clamar por eles. Sabe por quê? Porque você vai estar invocando um morto. E quando você invoca um morto, lembra do que aconteceu com Saul? Ele pensou que estava vindo Samuel, o profeta de Deus, mas não veio Samuel. Veio um espírito enganador que no outro dia acabou o quê? Sentenciando ele e levando-o ao suicídio. Então, busque a luz e a alva, porque a palavra do Senhor diz: porventura em favor dos vivos se consultarão os mortos? Busque a lei do Senhor, pois só assim vereis a alva, vereis a luz. Guarde isso. O Senhor Deus já providenciou intercessor para os homens. Hebreus 9:24. Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Outro, Deus já providenciou um advogado para a humanidade. 1 João 2:1.
Filhinhos meus,